Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Eu Bem Sucedida com Regiane Cunha. Espero que você esteja chegando num bom momento e muito obrigada por estar assistindo esse vídeo, acedendo a esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, antes de mais, inscreve-se aqui embaixo, deixa lá a palavra subscrito para você, tá lá para te ajudar a encontrar essa palavra. Depois do lado tem um sininho que serve para tocar todas as vezes que chegar uma nova notificação. Mas mesmo assim, eu não garanto que você vai ser notificado de quando chega um novo conteúdo, porque nem sempre o YouTube distribui de forma simultânea. Para ajudar também que cresça o canal, você pode sempre compartilhar com mais pessoas para que esse vídeo possa chegar em outras mulheres e ajudar cada vez mais pessoas. Nós vamos estar falando de um tema que todos nós vivemos correndo atrás: amor. O amor, o relacionamento, o relacionar-se. E agora nós vamos estar falando de relacionamento, ou seja, conjugal, relacionamento amoroso, um relacionamento que dependa de duas pessoas e que tenha um relacionamento que não seja só de amizade, né? Por que eu falo isso? Porque dentro de todos os conteúdos que eu falo e que eu trago dentro do canal, eu falo também sobre o amor amigo e sobre a importância de você conseguir ter também um relacionamento carinhoso com a sua família, de proteção, de respeito. Então, hoje nós vamos estar falando propriamente sobre o relacionamento conjugal, relacionamento a dois. Eu poderia dizer entre homem e mulher, mas hoje em dia nós também sabemos que isso não é mais a frase que vai abranger a maior parte de nós e, pelo contrário, vai trazer com que algumas pessoas se sintam excluídas, como se elas fossem impedidas de amar. Quem sou eu para dizer isso, né? Então, por esse motivo, eu quero falar sobre o relacionamento a dois, o relacionamento conjugal, e trazer esse conteúdo para vocês. Muitas mulheres, muitas seguidoras minhas e muitas também das minhas alunas falam sobre queixas voltadas para o relacionamento. A dificuldade que elas têm de se encontrar dentro do relacionamento, de saber o que acontece e por que elas perdem o relacionamento. Então, por esse motivo, eu decidi fazer esse vídeo exclusivo falando sobre os 7 passos que você deve ter em conta se você quer que o seu relacionamento prospere. Sim, e para essa analogia eu gostaria de falar de uma árvore frutífera. Você só consegue ter frutos numa árvore se você garantir 3 coisas essenciais: iluminação, os próprios nutrientes dela e água. Sem essas 3 coisas, as frutas não vão ser as mais belas. Bem, a gente esquece isso quando a gente casa. Acredita que a gente esquece disso? A gente esquece disso quando a gente tem um relacionamento e que ele começa a atender, passado o tempo da paixão. Porque a paixão já é um ato de esquecer, mas eu vou falar disso mais à frente. Mas durante o relacionamento amoroso mesmo, o relacionamento que já está se desenvolvendo e consolidando, quando a paixão acaba, que é a primeira fase do amor, vem com a paixão, mas a paixão tem esse mal porque ela acaba, quando ela começa a se tornar um amor companheiro, né? Um amor amigo, aquele amor que vai acompanhar a nossa vida, por isso companheiro, ele vem já com outros lugares, olhando, o foco vai para outra estrutura. E a gente deixa de ver que é como se fosse um pomar de maçãs. Para você tirar as melhores frutas, você precisa regar, construir, trazer. Então hoje nós vamos estar falando dessas 7 dicas que eu trago e que eu uso muito dentro do método Bem-Sucedida para ajudar as mulheres a encontrar esse relacionamento. Independente do momento em que você esteja vivendo o seu relacionamento, mesmo os relacionamentos mais falhados, se existe uma gotinha de amor, ainda dá para fazer um oceano inteiro. Se existe uma vontade de estar, dá para fazer um oceano inteiro. E eu vou falar de algumas coisas aqui, eu espero que ajude vocês nesse percorrer desse caminho, que vocês possam também estar conseguindo compreender. Vou falar com uma linguagem um pouco fácil, mas vou trazer também conteúdos que têm fundos de estudos e pesquisas para que vocês possam salientar a importância de vocês estarem dando atenção a esse assunto e perceber que algumas coisas que acontecem com a gente é muito mais do que orgânicas, né? Então são coisas inorgânicas que a gente não consegue controlar. Eu gosto sempre de falar isso porque muitas das mulheres acabam acreditando que, poxa, mas eu estou fazendo o meu melhor e por que não está funcionando? Né? Aí ficam se perguntando e se limitam a ficar olhando para o lado negativo.
Isso não vai fazer o seu relacionamento melhorar, nem sequer vai fazer ele andar para frente. Você não acha isso? Você ficar olhando para trás o tempo todo, pensando que o seu relacionamento deveria ser assim ou deveria ser assado e que ele deveria chegar num certo patamar, vai melhorar para você? Não vai. Não vai. O relacionamento não melhora quando você começa a olhar os seus defeitos. Nada melhora quando você olha os defeitos, muito menos o relacionamento. Não adianta a maçã, ou seja, o pé de maçã, que foi a analogia que eu usei, não adianta o pé da maçã ficar, poxa, mas será que eu não consigo sobreviver só com sol e água? As maçãs não vão ficar boas, sabe? Elas vão perder qualidades. E é exatamente isso que acontece no casamento. Então, em primeiro lugar, independente do momento que você esteja com esse relacionamento, é importante você entender se ele é um relacionamento que você quer apostar suas fichas. E não é porque a sua amiga diz para você não apostar mais. Sabe por quê, mulheres? Eu queria dizer uma coisa bastante especial para vocês. A única pessoa que convive com o seu relacionamento é você. Todas as vezes que você vai falar sobre a pessoa que vive do seu lado, sobre seu companheiro ou companheira para alguém, você fala sobre a sua ótica. Mas não quer dizer que ela ou ele seja assim. Aquela é a sua ótica. Quantas vezes a gente se engana a julgar uma pessoa pela capa? Quantas vezes a gente fala de uma pessoa, mas sem realmente saber verdadeiramente o que se passa dentro dela? Não é? Então o que é que a gente não faz? Ou seja, a gente não faz para o outro o que a gente não quer que façam com a gente. Então sempre que você for falar sobre o seu cônjuge, ou o seu parceiro, ou a sua parceira, tenha atenção de como você gostaria que ela falasse de você, nas suas costas ou na sua frente. Isso já é um ponto número 1 para você pensar. Porque com o carinho que você falar sobre ela, é o carinho que ela vai falar de você. Dificilmente, e eu digo dificilmente, mas existem suas exceções, se você falar bem do seu cônjuge, ele também tenderá a falar bem de você, porque o relacionamento de vocês vai demonstrar uma maturidade emocional. Mas vamos voltar aqui, fechamos então esse parente, vamos continuar e eu quero então continuar falando para vocês dos principais pontos que vocês têm que ter em conta. Mas antes de falar dos principais pontos que vocês têm que ter em conta, quero também chamar a atenção para dizer que o nosso lugar de paixão, ele começa com alguns pontos a salientar. Ou seja, a paixão não é só você olhar para uma pessoa e se apaixonar por essa pessoa. Seria tão bom se fosse isso. A gente, quando se apaixona, o nosso córtex pré-frontal, aqui na nossa frente, aquele lugar onde deveria trazer para a gente uma certa lucidez, um raciocínio lógico, um raciocínio de tudo para frente, por isso que ele fica aqui na pré-frontal, para a gente ter atenção a tudo que pode estar acontecendo de perigo, ficar em estado de hipervigilância, fica mesmo aqui por esse motivo. O nosso desenvolvimento humano nos trouxe essa parte do cérebro para frente para que a gente possa ter sempre essa visão racional aqui à frente. Mas quando a gente se apaixona por alguém, quando a gente olha aquele serzinho surgindo na nossa frente, o nosso coração faz... A pupila dilata, o sorriso vem até aqui em cima, cola nas pontas das orelhas, as borboletas voam dentro da barriga. É engraçado, esse termo de borboleta, eu nunca senti borboleta voando no meu estômago quando eu estava apaixonada, mas senti calafrios na mão. Sabe quando a sua mão começa a transpirar e que você sente que aquele momento não existe? Esse estado de paixão, você sabe por que acontece dessa forma tão forte com você? É a mesma coisa que você tomasse 2 shots de uísque. Os efeitos são exatamente os mesmos, porque a paixão, ela vai fazer com que o seu córtex pré-frontal seja inibido. Sim, você vai inibir o seu córtex pré-frontal, você vai diminuir a sua serotonina, que é a capacidade de você responder a algumas coisas, a alguns estímulos visuais, e por isso que dizem que a paixão é cega. Olha que louco, e olha que a ciência tem razão. Realmente a paixão é cega, porque faz você cometer as maiores loucuras. O seu nível de dopamina vai lá em cima, você começa a não pensar em nada, você sente um estresse grande, você fica aquela situação assim, né? Fica motivada, você fica obsessiva, né? Você fica assim, sabe? Que nem como se, quando você começa a comer uma batata frita, você não para.
Você quer estar junto o máximo possível. A paixão é assim, é uma coisa dilaceradora, você fica com índice de prazer lá em cima. Isso é porque você está apaixonado. É por isso que o nosso próprio corpo trabalha para que a paixão não dure tanto tempo assim. Porque senão viver nesse estresse seria muito complicado. Os níveis nós seríamos muito irracionais. Se você pegar então um casal apaixonado, você vai ver que eles não medem distância, que eles não medem situações, não medem riscos. A pessoa apaixonada, ela simplesmente vai. Assim como o bêbado, né? A pessoa quando bebeu os 2 shots de uísque, que eu disse, tem pessoas que vai precisar da garrafa inteira, outras que com um shot só vai lá, ela fica destravada, ela fica bem disposta, ela não mede os riscos, ela cai, ela levanta, ela se corta e parece que não sai sangue, que tá tudo bem. E por quê? Porque também o pré-córtex frontal dela tá, ó, inibidinho, ou seja, ela não está sentindo nada. Já a paixão foi tão intensa que fez com que você deixasse de ver uma coisa maravilhosa, que agora você, mulher, que já está há alguns anos com essa pessoinha do seu lado, agora enxerga os defeitos dela. Olha que louco. Agora você começa a ver os defeitos. Antes você não via. A maior parte das vezes você se apaixona por uma pessoa que você realmente não conhece, porque a paixão, ela inibe. Então você não viu realmente quem ela era. Tá todo mundo dizendo pra você, mas olha que fulaninho de tal é diferente, hein? Olha que se você conhecer ele realmente como eu conheço, aí você nem aí, ó, só arrumando o cabelo para encontrar o boy. Por quê? Porque quando você está apaixonada, as coisas entram num ouvido e saem para o outro, porque o seu sistema está desativado. Mas quando essa paixão começa a acabar, normalmente no período máximo de 2 anos, quando essa paixão começa a acabar, aquele fulgor diminui. O seu índice de cortisol volta aos níveis normais, ou seja, a sua ansiedade de estar com a pessoa volta a estar no raciocínio lógico. A sua ocitocina aumenta. A ocitocina é o que faz com que você se sinta assim, apegado, né? Quanto menos a ocitocina você tem, mais necessidade de apego você tem. Então, você já entende, ok? Eu posso estar do lado dessa pessoa todos os dias. Eu quero estar do lado dessa pessoa todos os dias, está tudo bem comigo. E depois você vai ter, então, a sua dopamina que estava lá em cima, jorrando, na altura do leão. Agora ela vai abaixar e vai voltar a estar com você, presente no seu dia a dia, em níveis normais. Você vai parar de ser aquela pessoa que pensa o tempo todo em estar junto, e quanto mais junto e mais intenso for, melhor. E você vai ter tendência a ver os defeitos. Aí você diz assim, Gi, mas o meu relacionamento não funciona por muitos outros motivos. Eu não vejo essa questão tanto de hormonal aí, os hormônios, os neurotransmissores falando mais alto do que eu. Pois é. Quando você ama, quando você está no amor companheiro, esses níveis parece que não fazem diferença para você, mas o fato é que eles fazem. E fazem muita diferença. Libido diminui. Porque a serotonina, ela vai estar em outro nível. Tanto que quando as pessoas tomam remédios antidepressivos para injetar a serotonina, quando ela, quer dizer, diminui não, aumenta. Quando ela está com índice alto, a libido vai diminuir. Você vai ter tendência a se sentir mais satisfeita, porque você injetou hormônios de satisfação em você. Que antigamente, você lá no período da paixão, você tinha menos, agora você injetou, então você não sente essa insatisfação. Então, tudo isso vai trazendo para você uma certa clareza. E agora, falando no estado de relacionamento, uma das coisas que eu mais falo também para as minhas alunas, para ter atenção, para as mulheres em si, para as seguidoras também que me seguem lá no Regiane, @Regiane Cunha no Instagram, isso eu falo muito para elas, que é, você tem que entender que nós, mulheres, fomos criadas de forma diferente dos homens. E mesmo quando você tem um relacionamento mulher com mulher, vai ser diferente. Mas homem e mulher é totalmente diferente. Esses dias, eu não gosto de revelar fontes de quem é, claro, eu prezo pelo sigilo, né? A minha ética me diz isso, de ter o sigilo das minhas alunas e quando alguma seguidora reporta algum caso. Mas esses dias eu tive um caso bastante peculiar, de uma mulher
que tudo para ela estava no... Eu não me sinto completa porque o meu marido isso, eu não consigo fazer isso ou aquilo porque o meu marido, o meu homem... Mas você não pode colocar as fichas só no outro. E você? Né? Você tem que existir. Você tem que saber quem é você. Então, para você começar um relacionamento ou para você continuar um relacionamento, ou se o relacionamento está prestes a afundar, fica atenta nessas dicas que nós vamos falar agora. Quando o seu relacionamento está prestes a afundar, é importante que você saiba quem é você nessa história. E qual a sua participação na culpa? Sim, porque os dois levaram esse barco até o lugar que ele chegou. Não foi só um que remou enquanto o outro estava lá. Se o outro estava lá e deixou-se remar para aquele lugar, ele é responsável. Não isente a sua responsabilidade. Não isente. Tem muitas mulheres que elas não dividem o peso da sacola. O que eu quero dizer em dividir o peso da sacola? Sabe aquela mulher que está num relacionamento e que fica à espera que o marido entenda o fato dela não conseguir se comunicar com ele, sem ela ter dito nada? Ou seja, o maridão chega em casa e acabou de chegar, ele está cansado do trabalho e a mulher estava trabalhando de fato e fez um monte de coisas, mas o marido não viu ela fazendo isso. Assim como ela também não viu o dia dele de trabalho. Aí ele chega em casa, cansado, ele vai tomar um banho e senta no sofá. E a mulher está estressada porque ela ainda está terminando de fazer algumas funções que achava que ele podia estar ajudando ela a fazer. Mas ela não verbalizou. Ela foi incapaz de, quando ele chegar, dizer assim: será que você pode me ajudar rapidinho aqui que eu estou terminando essa função? Eu sei que você está cansado, eu também estou, porque eu passei o dia todo correndo também, eu tive que fazer isso. Você poderia me ajudar aqui um pouquinho, por favor? Não. Ela simplesmente se fecha no mundo dela. Olha para ele com cara de fúria, de eu vou te matar, de você não entende o que eu estou passando, e quer que o marido adivinhe o que está acontecendo. Ele não vai adivinhar. Até porque os homens não adivinham. Eles não vão compreender. Então, ou você verbaliza, ou você tem uma comunicação saudável e pede para ele dividir o peso da sacola com você. Ou ele não vai pegar naquela alça. Entendeu? Quando é que para eles fica evidente? Fica evidente quando eles têm que fazer uma função que eles classifiquem como uma função que é mais da área deles. Tudo que não tem a ver com uma área que eles foram criados, e até estamos a falar de criação, que é algo tão denso, se eles tiverem que fazer algo que não esteja dentro da criação deles, é óbvio que eles não vão conseguir chegar ali tomando partido. Até porque quantas vezes os homens vão fazer alguma função e você, no meio desse caminho, recrimina-os porque eles estão fazendo de uma forma que não é a sua forma. Deixa que eu faço, deixa. Ele entende que ele é imprestável naquilo, ele nem se sujeita mais. O homem é prático, ele é resolutivo. Então existem coisas que vocês precisam fazer em conjunto, né? E saber dividir, comunicar. Eu estava falando dessa pessoa para vocês, desse caso, e a maior dor dessa pessoa é o fato dela ter passado por um momento de ruptura muito grande, porque teve um aborto espontâneo, e não sentiu essa dor que ela gostaria que o marido também tivesse tido. Mas você tem que se perguntar também sobre essa dor, até que ponto que ele foi treinado para sentir essa dor. Até que ponto, até nós mulheres estamos nessa gestação na nossa integridade. Cada microcélula nossa foi dada para esse bebê. Mas o pai, ele não tem um relacionamento de tanta proximidade. Raras exceções, existem homens que sim, mas hoje em dia eles estão sendo treinados novamente para olhar dessa forma, porque antigamente isso não funcionava dessa forma. Então não tem como você culpabilizar porque ele não sentiu o luto que você sentiu. Porque o homem acaba de acontecer e ele diz assim: deixa eu ver o que eu posso fazer. Não é que ele não esteja sentindo, mas ele não consegue expressar da mesma forma que a mulher expressa o seu sentimento. Ele foi criado para não expressar. Então ele simplesmente chega ali e fala: meu Deus,
é melhor eu falar alguma coisa que ponha lá pra cima. Amor, não se preocupe, logo a gente faz outro. E você, como assim faz outro? Como se aquilo estivesse tirando a dor de cima do bebê, que realmente partiu. Então, com todo o meu amor e todo o meu carinho, eu falo sobre você entender também qual é o lugar e a dimensão que ele ocupa na sua vida e qual é a sua dimensão. E por que não conversar? Falar, olha, eu me sinto triste quando você fala sobre isso. Eu tenho até um outro vídeo meu falando num relacionamento, quando você deve fazer gestão da emoção, né, equilíbrio emocional, sobre a prática da catarse. Quando você deve confrontar o outro e dizer assim, expor o que você sente. Amor, deixa eu te explicar uma coisa. Dentro de mim, todos os dias eu me sinto culpada por esse aborto. Dentro de mim, todos os dias eu me sinto triste com esse sentimento. Dentro de mim, todos os dias eu me culpo. E eu tenho me sentido muito embaixo. Então, se você vai falar com um desapego tão grande sobre esse luto, isso vai me magoar. Talvez ele nunca tenha entendido que para você as coisas são tão fortes. E verbalizando você chegue nessa história. Então é importante, mulher, independente da situação que você esteja no seu relacionamento ou o que fez acontecer, chegar nesse lugar, a comunicação é o primeiro lugar. Eu vejo muitos casamentos acabando por falta de comunicação. Muitos relacionamentos que se quebram por uma comunicação ruim, péssima, em que as palavras são apenas trocas de ofensas, em que você se limita a dizer, vai lá pegar, mas você nunca mais se despacha, ô, batalhoca, choca, não sei o quê. Palavras agressivas que vão minando todos os dias o seu pé de maçãs. É como se você estivesse todos os dias deitando lixívia em cima desse pé. Produtos tóxicos. E não é isso que você deve fazer quando você está num relacionamento. Gi, mas o meu marido já me fez tanta coisa, eu já aguentei traição, eu já isso, eu já aquilo. Amor, se você está nesse relacionamento, é porque você quer. Ninguém te obrigou a estar. Então você tem duas saídas. Ou você esquece tudo que ele fez no passado de negativo e decide seguir com isso. Ou você simplesmente diz para ele, eu não consigo esquecer o seu passado e eu vou estar constantemente te culpando e nunca vou acreditar que você mudou. E o nosso relacionamento vai continuar nesse lugar perdido, triste e enfadonho para todos nós. Você não vai ser feliz e eu também não. E decide seguir. Simples, né? Porque não tem como você viver o futuro relembrando o passado com dor e peso. Eu não estou dizendo para você que você não vai sentir a dor que você sentiu, eu não estou dizendo para você isentar o momento em que você viveu da traição, todos os momentos em que você ficou triste com esse momento acontecendo. Eu não estou isentando esse lugar de você. Mas quando você decide permanecer nesse casamento, você precisa aprender a lidar com isso. E a melhor forma de lidar com isso é, ok, estamos decididos que esse relacionamento ainda tem pernas para andar, que você me traiu e você me disse que foi por A, B, C ou D, e eu decidi perdoar. E eu decidi passar em cima porque foram 20 anos que você me fez feliz todos os dias e você cometeu esse deslize e eu vou esquecer. Mas é importante também saber que eu, a partir de agora, não quero mais estar agarrada no passado, mas não permito que ele volte a acontecer. Você se posiciona, você fala sobre o passado, você não é que esqueceu, mas simplesmente decidiu viver uma outra coisa. Porque não tem como você seguir para frente, jogando todos os dias na cara do seu cônjuge o quão infeliz você é com tudo que ele fez no passado e que você decidiu que valia a pena continuar. E eu falo isso com todo carinho, eu fiz isso e eu achava que, bem, no momento em que eu decidi seguir um relacionamento, atenção, eu não estou me isentando, eu traí e fui traída. Não nessa mesma ordem, mas eu já passei por um momento em que eu traí. E eu sei exatamente o que faz uma mulher trair. E foi
eu posso dizer que foi maravilhoso para mim, eu estou expondo isso com muito carinho, muita eloquência sobre o que eu falo, porque se eu não tivesse feito esse ato, talvez eu não teria aprendido tanto. O que leva uma mulher a ter um relacionamento extraconjugal? Ela não tem um relacionamento extraconjugal porque simplesmente ela está querendo procurar um ato sexual. Ela está querendo procurar carinho, apoio, atenção. Mas o que acontece é que quando você está nesse momento de pular em cima dessa linha para estar procurando apoio em outra pessoa, a maior parte das vezes você foi incapaz de verbalizar para essa pessoa aqui que você está precisando disso. Você fica deixando no ar. Eu deixei no ar e mais da metade das minhas alunas deixam no ar. É tipo, será que você podia passar mais tempo comigo? Você não fala o que você quer realmente. Você acha que com a frase, será que você podia passar mais tempo comigo? Aí o marido fica o dia todo em casa e você diz, mas isso não é passar tempo? Então, a frase não é, será que você podia passar mais tempo comigo? É, eu tô precisando estar mais tempo com você. Eu tenho sentido falta de mimos, de carinho, de ter momentos a dois. Eu tô com necessidade de sentir você novamente na minha vida. Então, vira toda uma outra história. É importante que você saiba que existe uma outra história, que existe um outro lugar, que existe um outro pensamento sobre o relacionamento. Então, se você está num relacionamento, é preciso que você saiba o que te leva a fazer o A e o que te leva a fazer o B. O que te leva a querer trair e o que te leva a querer adiantar ou perdoar a traição. No mesmo lugar, entendeu? Quando eu decidi perdoar as traições, e foram várias, e foram muitas traições, e foram muito imagéticas, porque eu tive acesso a muitas informações que eu não queria, né? Porque terrível, né? Além de tudo, tem mulheres que adoram jogar na cara da mulher que está sendo traída, que ela está sendo traída. Quando eu decidi perdoar, eu achei que eu ia conseguir, mas eu não consegui. Porque todos os dias eu lembrava daquilo, eu lembrava das frases, das mensagens, tocava músicas no rádio, em que eu tinha ouvido que era aquela música, que era a música dos dois. E quando eu ouvia essa música, eu tinha vontade de sair quebrando tudo. Então, só depois disso é que eu percebi que eu era incapaz de perdoar o passado. Então, se eu era incapaz de perdoar o passado, eu tinha uma outra atitude para tomar. Respirar e seguir em frente sozinha. Entende? Eu não estou dizendo para você fazer o que eu fiz, mas eu estou dizendo que é impossível você decidir perdoar se você ficar atacando na cara. Você vai ser duplamente infeliz. Porque você vai estar sempre lembrando do passado e sempre cobrando no presente. Sempre lembrando do passado e cobrando no presente e nunca vivendo um futuro harmonioso. E isso em qualquer área da sua vida. Então, a primeira coisa que é necessária para você ter um relacionamento saudável é a comunicação. E que você comece a comunicação o mais cedo possível ou retome essa comunicação o mais tempo possível. Se o seu marido está num ponto, marido ou mulher, está num ponto ofensivo com você, você precisa parar para conversar com essa pessoa e perguntar: o que você sente quando você diz essa frase para mim? O que você quer dizer quando você diz essa frase? Porque quando eu escuto essa frase, eu entendo isso, isso e isso. E isso me ofende. O meu coração se afasta de você. Eu vou dormir triste. É isso que você quer? Essa era a sensação? Ou simplesmente a primeira vez que ele diz uma frase dessa, você para de atacar também com outra frase parecida. Aí você diz: ah, mas eu não tenho sangue de barata. Eu não estou pedindo para você ter sangue de barata. Eu estou pedindo para você usar a sua inteligência emocional e saber que aquilo não vai melhorar. E que quando for insuportável para você, você vai ter que ter uma conversa com essa pessoa. Então, comunicação. Segunda coisa, lembra que eu falei do pomar? Ele precisa de nutrientes. E o que são os nutrientes de um relacionamento? Segunda não, terceira, porque eu já falei para você dividir o peso da sacola, para você dizer quais são as tarefas do dia a dia que essa pessoa pode te ajudar a fazer. Né? O maridão chegou em casa cansado, lembra que eu dei essa dica? Chegou em casa cansado, então dividir o peso da sacola é poder pedir ajuda quando você precisar de ajuda. Ajuda física, ajuda emocional. Né? Quando você precisar, esteja ali presente. É para isso que serve o relacionamento. Comunicação saudável. Comunique-se, fale
pratica a catarse, fale o que você está sentindo. Em terceiro, o elogio, o nutriente dessa macieira. Elogie o seu parceiro. Elogie. Ah, mas ele não me elogia. Não interessa a ele. Você não pode mudar o seu marido, mas você pode mudar você. Você pode mudar quem você é e como você olha para essa situação. Então, pratique o elogio. Elogie. Diga, nossa, como você tá lindo hoje, como você tá aciado, como você tá bonito. Eu gosto quando você toma banho e coloca essa camisa, você fica bem com essa camisa. Eu gosto quando você tá cheiroso. Fala para ele o que você gosta, acentue o que você quer que ele faça diferente. Na pedagogia infantil a gente usa muito isso. Se a gente chega perto da criança, em vez de criticar pela negativa, a gente ressalta o positivo dela, porque daí ela tem mais vontade de estar no positivo. Pratique isso com ele, você vai ver que funciona. Fala, nossa, essa roupa, você vai ver até uma coisa. E eu garanto para você, mulheres, eu espero que não tenha nenhuma mulher de menos de 18 anos para não me induzir, tá? Para depois não criticar, vir aqui dizer que eu falei isso. Mas experimente falar, nossa, essa cueca te assenta tão bem. Você vai ver, toda vez que ele quiser namorar com você, fisicamente, ele vai estar com aquela cueca. Porque você deu essa dica para ele. Então o cérebro dele não é tão tolo assim que não consegue ouvir. Entende? Então, pratique esse elogio. Elogie as coisas que você gosta que ele faz. Quando ele chega, em vez de você ficar... Chegou com rosas, o que será que isso quer dizer? Sabe? Em vez de você ficar nesse lugar, que é muito fácil de nós ficarmos, fica em outro lugar. Fica no lugar de quem olha com amor. Todas as vezes que ele aparece, você está lá. Praticando o elogio. Nossa, que bom que você chegou cedo hoje, fiquei muito feliz, porque assim a gente tem tempo para namorar um pouquinho. Obrigado por esse café. Então elogie as pequenas coisas, porque você vai incentivar, vai fazer com que ele tenha vontade de cada vez fazer mais, e quando você vê, você está vivendo um relacionamento, aquele relacionamento que você merece, tá bom? Depois tem uma coisa também que eu queria dar de dica, assim, que é muito importante, é você melhorar a sua autoestima visual. O que eu quero dizer com melhorar a autoestima visual? Melhorar a autoestima visual é você melhorar a forma que você se apresenta. Bem, eu entendo que em época de pandemia isso foi por água abaixo e que as mulheres andavam de pijama o dia todo para casa, para um lado e para o outro. Eu andei de pijama várias vezes. Mas sempre que eu entendia que aquele dia eu estava precisando um pouco mais de carinho, eu tomava um banho. Eu ia dar uma hidratada no cabelo, saia do banho assim com uma toalha mais molhada, pescocinho assim, sabe? Para dar aquele ânimo, aquela vontade. Vai pegar alguma coisa no chão numa posição diferente. Provoque, faça diferente. Faça alguma coisa que você sabe que provoca a pessoa que está consigo, né? Ouse. E praticar a autoestima faz bem para as duas pessoas, olha que louco. Faz bem para você e faz bem para ele ou para ela. Por quê? Porque naquele momento você está olhando para você com carinho e com tanta atenção que o outro te vê com carinho e atenção também. Então é muito importante, tá? Praticar, melhorar a autoestima visual. Focar também em coisas que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer, né? O que você gosta de fazer quando você está sozinha, sair com as suas amigas, ouvir uma música, dançar? Tenha rotinas que sejam suas rotinas, que sejam rotinas que sejam feitas para você. Rotinas que façam com que você tenha os seus momentos, porque quanto mais momentos você tiver também sozinha, não mais, né? Porque não é para você ter um dia todo de momentos sozinhas, mas quanto mais momentos de autocuidado, de momentos em que você tenha com as suas amigas ou fazendo coisas que são suas, mais vontade vocês vão ter do momento de estarem juntos fazendo outras coisas. E em último, não menor, eu quero que você lembre que é importante você ter uma rotina de casal. Ter momentos que sejam de vocês os dois. No início vai parecer forçado, mas com o tempo você vai ver que delícia que é. Eu não tô falando de ter data para namorar não, viu gente? Porque isso mina muito a relação. É que nem você ir namorar com um rapaz e de repente você olhar na cabeceira e ter lá 3 pacotes de camisa. Aí você fala, é isso mesmo? Tá?
Então é importante que você pense no que você pode fazer para ter de rotina de casal. Um dia que você possa assistir um filme. Se você está muito no telemóvel, eu sei que hoje em dia a gente fica muito no telemóvel, porque tudo chega ali, tá a palma da mão, uma distância assim, né? Tira um pouquinho mais cedo. Olha para essa pessoa um pouquinho mais cedo. Acorda, dá atenção para essa pessoa antes de começar o seu dia. Um momento do dia tenha para estar junto. Um momento do dia para estar junto. Para manter essa vontade. Não perca o hábito de dar beijos na boca. Se tiver falta de escovação, se você está sentindo que o hálito não está tão prazeroso como era antigamente, escova mais vezes os dentes, você ou ele, ou tanto faz. Também é importante. É importante. Dá um beijinho na boca, mesmo que seja um xoxo. Mas dê, sabe? Tenha vontade de ficar mais tempo junto. Surpreenda. Entre no banho num momento assim, surpreendente. Veja o que você está sentindo falta. Se você está sentindo falta de carinho, o lugar é um. Se você está sentindo falta de relacionamento, o lugar é outro. Se você está sentindo falta de conversa, o lugar é outro. O amor companheiro te permite tudo isso. Permite que você seja feliz em vários momentos. Então, esteja, tá? Essas então são as dicas que eu dei para que vocês melhorem aí os vossos relacionamentos e consigam entender que um casal ele precisa se conectar. E daí a última coisa que eu ia falar, eu acho que falei 6, é você ter consistência e esforço. Aí você fala, Gi, como assim consistência e esforço? Exato, consistência é fazer coisas sempre. E esforço, não no sentido ruim da palavra, não é se esforçar para, mas tudo que você precisa se dedicar, você não tem esforço. Por exemplo, você quer entrar numa faculdade, você precisa estudar. Você quer subir de nível na firma, você precisa fazer algumas funções a mais. Se você quer ter um relacionamento, quando você quer conquistar alguém, você precisa também estar se esforçando, e se esforçando no sentido positivo, é movendo energia, criando energia para fazer com que esse relacionamento aconteça. Então esteja sempre no lugar da consistência, todos os dias, um passinho de cada vez, e o esforço, esse lugar de energia, de mover o maior amor do mundo para esse relacionamento poder voltar. Se você acreditar que o seu relacionamento tem lugar, ele pode ter lugar. Por vezes a gente passa por crises terríveis, mas quando a gente passa delas, a gente fala, nossa, que bom, foi só uma crise, é quase como uma TPM, sabe? Tem dias que a gente está gritando por tudo e por nada, mas tem dias que a gente acorda dançando. Encontre de novo a música que faz o seu coração dançar junto ao dele, ou junto ao dela. Vibre de amor, esteja no amor. Não existe nada mais prazeroso do que estar ao lado de alguém que a gente ama. Esse vídeo era sobre relacionamento, e relacionamento é feito a dois, a duas. Tem alguns casos, em alguns países, a 3 ou a 4. Não estou falando dos nossos países, a maior parte são monogâmicos, mas respeito qualquer forma de amor, qualquer forma de cultivar e de respeitar um ao outro. E desde que você esteja bem dentro das vossas regras, cada relacionamento é único e possui suas regras. Não estou falando de violência doméstica. Violência doméstica não tem regra que resista, porque você precisa lembrar. Vou até falar disso aqui rapidinho. Queria fechar bem, mas me deu esse engodo agora e eu vou querer falar para não ficar preso na garganta. Um dos motivos que as mulheres que sofrem, que são vítimas de violência doméstica, elas não conseguem entender que aquilo não é amor, é porque elas perderam um neurotransmissor que permite com que elas equacionem o tempo em que ela é amada e o tempo em que ela é maltratada. Ela não consegue perceber que aquilo é uma rotina mais negativa do que positiva. Se você conhece alguém que sofre disso, não critique essa pessoa por estar ao lado de um agressor. Faça aos poucos com que ela vá vendo que ela tem qualidades suficientes para conseguir progredir sozinha, ok?
Gente, é esse o vídeo de hoje. Me prolonguei bastante, eu espero que vocês tenham gostado. Se não conseguiu assistir de uma vez só, assistem 2 vezes. Eu, quando o vídeo é muito grande, eu coloco velocidade 2x, eu fico falando que o assim, mas eu entendo tudo. Lembrando que o nosso cérebro é uma máquina perfeita que consegue processar a nossa linguagem antes mesmo dela ser dita, antes mesmo dela ser pronunciada. Que louco isso, né? 2 milésimos de segundo que mudam tudo. Portanto, que vocês tenham uma boa continuação e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, deixe um comentário aqui embaixo que tipo de relacionamento você está vivendo, como que eu posso te ajudar e deixe aqui também dicas e sugestões de conteúdos que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Um beijo de luz e até a próxima. Regiane Cunha se despedindo do canal Eu Bem Sucedida. Até o próximo vídeo.